Todos nós carregamos histórias, e toda história merece ser vivida com autonomia, dignidade e qualidade de vida. Há 10 anos, o programa Acompanhante de Idosos transforma o cuidado em presença, acolhimento e autonomia. O PAI é um programa de atendimento domiciliar da cidade de São Paulo e a luta agora é para que eles se transformem em política nacional. O meu papel como coordenador e também como assistente social é olhar para essas pessoas que lidam com frustrações 8 horas por dia, que lidam com situações de violência, não só dentro do domicílio, mas nos territórios. Né? Acho que falar de São Mateus é falar de um contexto muito de grandes cidades de São Paulo, porque a gente tem 1000 realidades aqui dentro. A gente tem o Morumbi e, né, como a gente briga que São Mateus é um lugar chique, né, dona Aldanara? Mas a gente também tem lugares que a gente não tem saneamento básico, que as pessoas vivem sem acesso a direitos básicos aqui. Então, meu papel é cuidar dos idosos, mas também olhar para essa equipe e tentar ajudar a dar sentido para esse trabalho. Né? Olhar as conquistas pequenas e dizer, puxa, olha que bacana isso que a gente conseguiu. Poxa, mas é uma consulta? Ah, mas é um exame? Mas olha, a gente está conseguindo coisas que as pessoas estão lutando e que talvez sem apoio elas não conseguissem fazer, né? Mas que é direito delas. Né? A gente não está fazendo nenhuma concessão, a gente não está dando nenhum privilégio para as pessoas. Né? A gente está executando um trabalho que é fundamental para garantir o acesso das pessoas a direitos. Né? Quando nós começamos assim pelo Fórum da Pessoa Idosa, nas lutas por políticas públicas, nós olhávamos, dialogávamos tudo sobre a rede, né? Tudo que tinha de serviço. E nós sentimos a necessidade de serviços para os idosos mais fragilizados, negligenciados, de violência. Quando nós olhávamos a rede, nós sentíamos a necessidade, né, de um programa Acompanhantes de Idosos e da URSE, que são dois programas que vêm de encontro com o envelhecimento populacional. O envelhecimento está muito rápido e as famílias hoje, a dinâmica familiar mudou. Hoje as mulheres que são as cuidadoras, elas trabalham fora. Né? Então o idoso fica sozinho e uma deficiência muito grande de rede social, né? Principalmente nesses bairros mais distantes. Aí foi uma luta para conseguir implantar o programa PAI aqui em São Mateus. Aí nós conseguimos em 2016 essa parceria com a Fundação ABC, que abraçou o programa, abraçou a causa, e nós iniciamos primeiro com o PAI São Mateus, atendendo 120 idosos. Depois nós fomos ampliando, né? O território do São Rafael, eles passaram a atender 160, 180 idosos, e hoje nós estamos com 3 equipes, né, atendendo 360 idosos, porque cada um atende 120, né, e todos estão com a capacidade total. O programa Acompanhante de Idosos começou aqui em São Mateus em 2016. Inicialmente foi uma equipe implantada, que já foi uma conquista muito grande, né, para o território, porque o PAI ele existe no município há 18 anos, né, em São Paulo. E ele foi caminhando, né, do centro, literalmente, né, as primeiras equipes foram no centro e elas foram fazendo um movimento para chegar hoje onde a gente está, por exemplo, de ter 3 equipes em São Mateus. A gente começou aqui em 2016 com a equipe PAI São Mateus, em 2018 com muito investimento da interlocução de saúde da pessoa idosa, dos movimentos, das pessoas, né, desse lugar, também o interesse social da Fundação em querer trazer o programa para cá. Em 2018 a gente conseguiu ampliar para a equipe do PAI Iguatemi, que é onde a gente está hoje, e a gente conseguiu, apesar da gente não conseguir trazer uma terceira equipe, que era o PAI São Rafael, que era o nosso desejo, né, Vera? A gente conseguiu ampliar a quantidade de acompanhantes do PAI São Mateus em 2018. Então, a gente ficou com uma equipe PAI São Mateus mais robusta, para a gente atender 2 territórios, porque antes a gente atendia
todo São Mateus, os 3 DAs. Em 2018 vem o PAI Iguatemi e assume essas 7 unidades. E aí o PAI São Mateus ficou com 2 distritos, que era o São Mateus e o São Rafael, com 16 acompanhantes, né? E a gente conseguiu ampliar o acesso, apesar do PAI atender todo o território por 2 anos, era difícil o deslocamento e conseguir garantir, né, o acesso para todo mundo, mas a gente já ali em 2018 já conseguiu ampliar um pouquinho. Aí em 2024, depois de anos de justificando, mostrando tecnicamente, né, a gente foi aproveitando a nossa experiência e a nossa leitura da realidade, da conjuntura, para construir elementos que justificassem a implantação de uma terceira equipe. Em 2024, para nossa alegria, a gente teve a implantação da equipe PAI São Rafael, então hoje a gente tem 3 equipes no território. O PAI, ele transforma vidas, é um programa que transforma vidas. Quando essas meninas, acompanhantes do idoso, entram na casa e falam um bom dia para o idoso, muda a vida deles, eles se sentem cuidados, acolhidos. E o PAI é mais do que um programa, né? Ele é um atendimento domiciliar onde ele cuida do idoso no próprio ambiente, onde o idoso está, onde ele se relaciona naquele território. Então é isso que faz a diferença. E outra experiência bem assim rapidinho que eles pediram para a gente colocar é a comunidade também, o quanto que o programa PAI envolve a comunidade. Nós tivemos aqui no Iguatemi um idoso que caiu de uma escada e veio falecer. Então o acompanhante fez uma campanha com os comerciantes aí do bairro e eles começaram a colocar rampa nas casas, corrimões nas escadas. Então eles desciam de joelho assim sentados, agora eles descem com o corrimão. Então tudo isso foi a comunidade também transformando vidas e ajudando o pai a cuidar do idoso na situação de prevenção de quedas. Todos os idosos do programa receberam os corrimões, né? Aquelas barras. Então, com isso, eles começaram a viver melhor, conseguiram sair de casa, porque eles tinham dificuldade de subir escada, de descer. E com esse trabalho não foi nada menos do que os acompanhantes de idosos, envolvendo toda a comunidade no cuidado do idoso. Quem fez a implantação da equipe em São Mateus foi uma assistente social chamada Rosana. A Rosana, inclusive, foi a precursora do PAI aqui em São Mateus. Foi ela quem visibilizou as experiências de São Mateus, quem levou essas experiências até a mostra no Ministério da Saúde e conseguiu dar visibilidade para o trabalho que era realizado aqui, recebeu premiações no Ministério da Saúde, levando o programa, né? Acho que levando até o Ministério da Saúde o conhecimento do programa com as acompanhantes que estão aqui, sobretudo as acompanhantes que estão aqui há 8, há 10, 11 anos, são as pessoas que, junto com a Rosana e com a equipe que estava aqui no momento, a equipe técnica, porque o PAI ele tem uma composição que tem uma equipe técnica pequenininha, que é uma médica, um médico, né, um enfermeiro, auxiliar de enfermagem e acompanhante. Então, a visibilidade que foi dada para esses trabalhos foi graças ao pioneirismo dessas pessoas que estavam aqui. Logo no início do programa em 2016, antes da pandemia, existia um movimento do Ministério da Saúde de uma mostra de experiências exitosas de ações que aconteciam em domicílio. Então, era uma mostra de experiências exitosas de atendimento domiciliar. E logo em 2016, com essa experiência, como a Vera trouxe, de que as acompanhantes, toda a equipe passou por uma série de formações para treinar esse olhar gerontológico, e uma das frentes foi trabalhar a questão da reabilitação. Então, as acompanhantes todas elas foram matriciadas, capacitadas para realizar atividades de estímulo a que as pessoas possam
como prevenir quedas, como fazer fortalecimento muscular, como trabalhar equilíbrio. A gente tem algumas fotos aqui na parede de atividades que são realizadas na rua, em praças. Foram realizadas atividades em praças que tinham aqueles aparelhos, sabe? Também é uma política pública, né? Mas com a supervisão de equipes do território, de fisioterapeutas, educadores físicos. E aí a Rosana teve a ideia de visibilizar isso, por conta da transformação das histórias das pessoas mesmo, né? Como a Vera trouxe, de um idoso que ficou tanto tempo sentado num lugar que ele marcou aquele lugar. E quer dizer, se aquele lugar estava marcado, imagina essa pessoa, o quanto ela não estava marcada também. E aí veio a primeira premiação em 2016. No segundo ano da mostra, a Rosana e com a equipe, né? A equipe falou, vamos escreveram de novo. E aí elas levaram uma outra experiência falando sobre a multimistura, que é uma, né, acho que as pessoas talvez já tenham ouvido falar, era utilizada pela pastoral, né, em regiões com um índice muito grande de desnutrição, e aí fizeram uma experiência aqui usando a multimistura para as pessoas em situação de desnutrição, e levaram resultados e também ganharam visibilidade, né, demonstraram que essa experiência para eles foi uma experiência de sucesso. E depois, com o Pai Iguatemi, com a história que já foi contada aqui, a partir de uma história, né, de uma pessoa, de um óbito que aconteceu, que era um óbito que a gente chama que são óbitos evitáveis, né? Então esse foi um dos trabalhos que o Pai Iguatemi, em 2018, se eu não me engano, levou essa experiência para a mostra e voltou para São Mateus com mais uma condecoração, digamos, né, com mais um prêmio. Fazer esse material com vocês agora, né, fazer esse vídeo também é com esse objetivo de visibilizar não o programa, mas de visibilizar a importância de políticas que atendam às populações frágeis. Porque o programa, ele olha, eu sempre conto essa história e eu sempre me emociono, porque eu ouvi falar do pai em 2008, quando ele foi implantado. E aí eu entrei numa amostra exitosa, inclusive de São Paulo, e tinha um coordenador do pai falando assim, que o critério para entrar no programa, um dos critérios para entrar no programa, e ele permanece até hoje, era não ter apoio. Quando a gente tem políticas que requerem, por exemplo, a existência de um cuidador para que a equipe atenda. E o pai, ele faz esse movimento revolucionário, quer dizer, o senhor não tem ninguém, mas agora o senhor tem. Né, a equipe, como foi falado, ela é composta pelos 10 APIs, o assistente social, o médico que trabalha 20 horas, um enfermeiro e 2 auxiliares de enfermagem. Então, assim que o paciente ele é admitido, a gente faz uma visita para ver quais são os potenciais desse paciente. Então, o que ele consegue realizar sozinho na residência, o que ele vai precisar de auxílio. E aí a gente desenvolve um plano de cuidado, né? Tanto o plano de cuidado para o API, quanto para equipes de auxiliar de enfermagem e um plano de monitoramento e avaliação minha para a gente trabalhar junto aí a autonomia desse paciente durante o acompanhamento do programa PAI. Assim que esse paciente ele é classificado como frágil ou pré-frágil, a gente também classifica ele devido à complexidade que esse paciente possui. Então, ele pode ser um paciente que ele possui todas as autonomias, um idoso que ele consegue lavar louça, se trocar, realizar, preparar sua refeição. Então, um idoso que ele possui uma complexidade menor. E também a gente atende idosos que não possuem uma mobilidade mais tão boa devido a sequelas de AVC. Um paciente que pode ser até mesmo amputado, acamado, nós também atendemos. Então, ele precisa de um acompanhamento mais intermediário, até mais complexo. Então, as visitas, elas são separadas através desse grau de complexidade. Então, a partir que esse paciente entra para o nosso programa, a gente começa a prestar mais atenção na questão das receitas, se há interação medicamentosa, porque existem doenças que ele
que são doenças do próprio processo de envelhecimento. Hipertensão, diabetes e também tem as doenças demenciais, Alzheimer, Parkinson. E essa mistura de medicação, ela pode causar algum dano, algum risco de vertigem, queda, alimentação também. Então, o auxiliar de enfermagem, ele vai conseguir monitorar se esse paciente está fazendo adesão medicamentosa, tomando as medicações corretamente, ou se não, a questão alimentar, nutricional desse paciente, e também a questão de consciência, se ele está devagando muito, se ele está tendo episódios de confusão, e tudo isso os APIs e os auxiliares trazem para nós enfermeiros. E aí a gente consegue ver se esse paciente ele está mantendo, ele está declinando ou ele está melhorando até para uma possível alta, né? Então, a gente sabe que sempre precisa da melhoria, sempre precisa ampliação e precisa se tornar uma política nacional, para não só São Paulo ter, mas todo o país, né? Não é aquela pessoa que vai cuidar do fulano chique na sua casa que tem de tudo, não. Elas vão aonde ninguém quer ir. Elas entram nas casas sujas, elas entram nas casas que não tem esgoto, elas entram nas casas que não tem água. Meu nome é Teófilo Venâncio Vieira Filho, estou com 98. Quantos anos eu não sei, mas do tempo que eu fui atendido, fui bem atendido pelos funcionários que foram me atender. Qualquer um que foi lá será bem recebido. Ele foi chamado na ocasião do programa do idoso, que foi assim, até achei estranho que um belo dia chamaram para levar lá, não era consulta, não era nada, em São Mateus. Em São Mateus fui pesquisar o que era esse programa, achei interessante, deixei a inscrição dele pronta. Eu já tinha cuidado do meu pai e minha mãe, com doenças também. Depois eu fui até me aperfeiçoar um pouco com isso. Fui fazer curso de idoso. O programa do idoso, nessa ocasião, foi assim, uma coisa maravilhosa, porque quando eu não podia ir em alguma consulta, acionava, eles nos davam todo o apoio. Ai, falar do pai é difícil. Eu penso, se você falar assim, o que você quer daqui 10 anos? Continuar trabalhando no pai, claro, né? Que, como elas falam muito de política pública, eu acho que tem que ampliar. São Mateus é um território que precisa de mais EMAD, que precisa de URSE, que precisa de equipes. Por quê? Porque se você pôr aqui 20 equipes, eu acho que ainda vai ficar faltando. E assim, é muito difícil. 10 anos de luta, viu? Temos histórias bonitas, mas temos cada situações difíceis, a qual eu falo assim, vencemos. É um alívio. Eu me chamo Thalita, sou filha da dona Josefa Maria de Sena, hoje com 86 anos. Eu estou representando ela porque a minha mãe teve um acidente vascular encefálico há 34 anos e por conta desse AVC, ela tem demência vascular progressiva. Nós conhecemos através da UBS. A minha irmã mais velha, a gente sempre usou a UBS, a minha irmã foi até lá e ficou sabendo do início do pai na região de São Mateus. E foi dessa forma que nós fomos atendidos pelo pai, que tem esse cuidado com o idoso de forma multidimensional mesmo, e nos ajuda nos cuidados com a minha mãe. Cada pessoa é uma experiência. E eu falo assim que quando eu me aposentar, eu vou começar a escrever um livro sobre a história dos cuidadores e, né, das pessoas. Porque aqui no programa a gente aprende muito, né? Eu, como já na idade da idosa, né? Então, eu me ponho muito no lugar das pessoas, né? E aqui o nosso território é de pessoas muito frágeis que tipo assim, como não sei quem fala assim, que a gente, antes de você trabalhar com isso, ou as pessoas que não trabalham, falam assim, gente, como que tem uma família que vive desse jeito, ou que não cuida dos pais, porque, né, diferentemente da nossa realidade, você tem sim, tem coisa surreal, né, que as pessoas passam, porque assim,
hoje aqui, não só no Brasil, acho que, né, no mundo todo, assim, o problema não é o envelhecimento, é como envelhecer. Eu morava no 9 de julho nessa época, e eu conheci através de uma agente social que foi na minha casa e perguntou se eu não queria, eu não conhecia, eu não sabia o que era. Aí eu falei, não sei não, porque eu não sei o que é isso. Aí ela falou, ó, vai vir aqui, ia na minha casa uma visita das meninas, e se eu gostasse, eu podia ficar. Se não, aí eu falava que não precisava, não queria e pronto. Mas desde o primeiro dia que foi uma lá me visitar, eu conheci ela, eu gostei. E estou até hoje, graças a Deus. Então, antes era muito difícil, porque para todo canto que eu ia, assim, no médico, em algum lugar, eu não sei andar só. E era a luta para me arrumar quem andasse comigo, ou um dos filhos não podia, neta também não podia, nada. Então era muito difícil. E depois que eu entrei nesse programa, aí sempre tem elas para me ajudar, para acompanhar, marcar consulta, arrumar carro para a gente ir. Foi muito bom, agradeço muito, 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 porque elas são gente fina mesmo. Eu amo elas tudinho. É tudo uns amor, essas meninas. Foi Deus que botou ela na vida de nós todos, dos idosos, tudo. Tudo para mais. Aí eu me emociono muito, porque quando eu olho assim para elas, eu vejo assim falando, eu sempre falo para elas assim, eu chamo elas tudo minhas filhas, mas é tudo meus amor. Porque cada um é tudo de amor, minha filha, de verdade. E elas, que elas falam, precisa mais assim, de apoio para ajudar mais as pessoas de idade, porque tem muitas mesmo que precisam, minha filha. Tem muitos que precisam, porque eu tiro por mim, que eu me sinto assim, sozinha e sou acolhida mais por elas. Aí, muitos que não têm nem nada, né, meu filho? Um que me marca muito é um casal lá do São Francisco, que nós conhecemos o casal, o senhor Paulo e a dona Maria, né? E ele cuidava da esposa, e ele sempre dizia que a esposa que só tinha ele, né? E ela tinha ele e ele tinha ela, né? E ele cuidando do jeitinho dele, porque a gente chegava na casa sempre, sabe, não tinha condições, né? E a gente com a equipe pedindo ajuda, sempre pedindo, as meninas ajudando a fazer uma higienização na casa, um cuidado com ela, porque ele não aceitava ninguém cuidar dela, né? Aí ele foi pegando a confiança, sempre me chamando de irmãzinha, todos que ele até hoje, quando vê as meninas, né? Ele chama de irmãzinha, pedindo ajuda e conversando, né? Foi um grande vínculo que a gente teve. E até hoje eu não esqueço que ele falava assim, a minha esposa não está bem. Eu fui lá e ela não estava, mas porque ela é acamada, tudo, né? Então a gente percebia tudo, mas sempre monitorando. E aí um dia eu cheguei na base, né? Era 8 horas da manhã, ele ligou e só fez assim, eu estou perdendo a minha companheira. Aí a gente já começou, liga para o SAMU, faz isso, aquilo, acionando também a unidade que ele pertencia, que é do São Francisco, né? E aí todos, com aquele vínculo, com aquela amizade que nós fazemos, né? Correram até lá para poder ajudar, né? Mas infelizmente não conseguimos. Ela cumpriu a missão dela, né? Porque a gente sempre só fala de coisas boas, mas ele está aí até hoje, né? Na luta dele sozinho. E hoje ele está bem. Aí ele só fala assim para mim, ele recebeu a alta, né, do programa, porque ele estava bem dependente. Aí ele falava assim para mim, você me deixou. Eu não te deixei. Né? Ele, mas você vai voltar. Aí eu falei, com certeza, um dia eu ainda volto para ficar contigo, mas eu sempre te vejo. Então ele tem uma gratidão muito grande, né, pelo que tudo que o programa Pai fez por ele. Há 10 anos, o Pai constrói muito mais do que assistência. Constrói confiança, constrói autonomia.